Olá, bem-vindo de volta. Continuamos falando sobre fluidos e nesse caso vamos apresentar um exemplo sobre alavanca hidráulica, principalmente para mostrar para você que a coisa é bem mais simples do que a gente possa imaginar. Nesse caso aqui são dois cilindros interligados por esse tubo. O cilindro do lado esquerdo pode ter uma área. A área não vem ao caso, tá? Pode ser circular, pode ser retangular, mas o importante é que do lado esquerdo a área é A1, do lado direito é uma área A2 com a área A2 maior do que A1. Do lado esquerdo nós podemos aplicar uma força F1 e essa força F1 vai aparecer lá no fundo do cilindro 2 e nós vamos ter que aplicar nesse êmbolo do lado direito uma força F2 se a gente quiser equilibrar a ação desse esforço hidráulico que vai aparecer ali no fundo do êmbolo, concorda? Então suponha que do lado esquerdo nós estejamos aplicando uma pressão igual a 10 newtons por metro quadrado. Então a pressão P1 nada mais é do que essa força F1 dividido por essa área 1. De 10, vamos supor ainda que a área 1, essa daqui, seja uma área de 2 metros quadrados, independe da forma, como eu já comentei, e a área 2 seja de 4 metros quadrados, ou seja, a 2 é 2 vezes a 1. Concorda? Uma é o dobro da outra. Pergunta que eu faço é quanto que vale P2, quanto que vale F1 e quanto que vale F2. Muito simples, né? Para poder encontrar a força F1, basta que pegue o valor de P1 que já foi dado e multiplique por A1. Então F1 vai ser o quê? 10 newtons por metro quadrado, multiplicado pela respectiva área onde ele está atuando, 2 metros quadrados. F1 então vão ser 10 metro quadrado cancela com metro quadrado, 20 newtons. Essa é a força que está sendo aplicada nessa área 1 de 2 metros quadrados para gerar esse valor de pressão. Qual é o valor da pressão P? Ou seja, aqui nós temos essa pressão de 10 newtons por metro quadrado. Qual é o valor da pressão que vai chegar lá no êmbolo 2, a pressão P2? Princípio de Pascal, P2 terá que ser igual a P1. Então a resposta já é direta. F1 nós já vimos que está dando igual a quanto? 20 newtons. A pressão P2 pelo princípio de Pascal é igual a P1, ou seja, 10 newtons por metro quadrado. E, para finalizar, quanto que vale a força F2? F2 vai ser igual a F1 A2 dividido por A1. Ou seja, F1 que está dando quanto? 20 newtons, 4 metros quadrados dividido por 2 metros quadrados. O fator de amplificação vai ser de 2, 40 newtons. Muito fácil, concorda? Dando continuidade então ainda no assunto de fluido, queria mostrar para você como é que a pressão varia com a profundidade. Assunto muito importante quando a gente vai mergulhar numa piscina, numa lagoa, num lago ou mesmo no oceano. A gente gostaria de saber como é que a pressão varia com a profundidade. Profundidade aqui, no caso, nós estamos chamando de H. É uma variável, um eixo vertical medido da superfície para baixo, da superfície para dentro do fluido, né? Então estou pedindo que você imagine aqui de novo pode ser um cilindro de seção transversal circular, onde eu estou aplicando aqui do lado de fora uma força F0. Para simplificar, imagine que a massa desse êmbolo seja desprezível, ou seja, não tenha massa, tá? Então, quando eu aplico esse F0, ele é aplicado primeiramente do lado de fora do êmbolo e ele vai atuar lá dentro do fluido, exercendo na superfície do fluido, ou seja, nessa interface do êmbolo com o fluido, uma pressão P0 igual a quanto? A força F0 dividido pela área A0. Por essa área, se ela fosse uma área circular, isso aqui é a área A0. O que acontece com a pressão em função da profundidade? Se a gente tiver aqui a essa profundidade H do fluido, nessa profundidade H,
partir da superfície livre, onde isso aqui é o zero, onde tudo começa, à medida que eu vou mais para o fundo, o que acontece com a pressão? Na superfície ela vale P0 igual a F0 dividido por A0. Proponho que a gente pegue aqui esse bloco de fluido, que eu estou mostrando ele aqui do lado direito, tá? E a gente faça um diagrama de corpo livre desse bloco de fluido. Você tira ele aí de dentro do cilindro e imagine ele aqui do lado de fora suspenso. O que está atuando nele? Está atuando nele uma força F0, que é aquela força exercida pelo êmbolo. Está atuando uma ação gravitacional, que é o seu peso. E o seu peso a gente sabe calcular. E está atuando aqui embaixo, já que tem duas forças atuando para baixo, a F0 do êmbolo, mais o peso devido à ação gravitacional, para ele estar em equilíbrio, tem que atuar de baixo para cima essa força aqui na profundidade H. Para poder deduzir isso, não vamos misturar ainda aquela figura ali, olha o que acontece, olha. F0, lá em cima, mais o peso que atua para baixo, tem que ser igual a FH. Quem é F0? P0 multiplicado pela zero. Quem é o peso? É a densidade do fluido multiplicado por A0 multiplicado por H. Isso aqui é H, isso aqui é A0. Concorda? Então, isso aqui é o volume do fluido. Densidade vezes volume, vezes G, multiplicado por H. Isso tem que ser igual a pressão em H, multiplicado por A0. A0 pode simplificar em todos os termos, e nós chegamos à conclusão que a pressão numa determinada profundidade H terá que ser igual a quem? A P0, que é o que sobrou ali, mais ρ do fluido, vezes G. Eu errei aqui, repeti H duas vezes, tá? Corrijam para mim, por favor. Ρ do fluido, que é esse, multiplicado por G, multiplicado por H. Como é que seria o diagrama de pressão, então? Aqui pega o êmbolo, aqui está o fluido, a pressão na superfície é P0, que é essa força dividido pela área, então P0 é igual a força dividido pela área zero. E ela vai o quê? Então vai ser essa pressão que atua na superfície, mais ρGH. Ρ é a densidade do fluido, uma constante. G é a aceleração da gravidade, uma constante. E H é a variável que vai crescendo, ela começa em zero na superfície e vai crescendo à medida que a gente afunda no fluido. Então a pressão cresce segundo esse diagrama, cresce linearmente com a profundidade. Uma outra conclusão que eu gostaria de tirar é o seguinte: se a gente pegar aqui uma camada de fluido bem fininha, tá, de espessura praticamente igual a zero, ela está em equilíbrio, né? Então, ela não está nem subindo e nem descendo. Então a força que está atuando de cima para baixo nessa camada de fluido deve ser igual à força que está atuando de baixo para cima. Ou seja, a força para cima deve ser igual à força para baixo. Quem é a força que está atuando de cima? A força que atua na parte de cima é a pressão na parte de cima vezes a área. E a força que atua na parte de baixo é a pressão vezes a área. Então a gente conclui também que a pressão que atua de cima para baixo é a mesma pressão que atua de baixo para cima, já que as áreas são iguais, não é mesmo? Então essas são algumas conclusões importantes que a gente gostaria de tirar sobre variação da pressão com a profundidade. E aqui nessa primeira parte um exemplo básico sobre a aplicação do princípio de Pascal. Vejo você num próximo vídeo.